Olá, concurseira, sejam todos bem-vindos à nossa série Dominando o Estatuto do Servidor de Recife. E hoje nós vamos dar continuidade a essa sequência de vídeos. Já estamos em nossa sexta aula, então para quem perdeu as outras, volta lá, assiste com calma a primeira, a segunda, a terceira, maratona aí o professor Bruno até chegar à parte 6 e dar prosseguimento aos seus estudos rumo à tua tão sonhada posse, a tua tão sonhada aprovação em um cargo público efetivo. E não te esquece que logo aqui abaixo tem o teu PDF que vai te ajudar a segmentar teus estudos da melhor forma possível. Então baixa o teu PDF, acompanha, faz aquela impressão, faz aquelas anotações que todo concurseiro tem que fazer, que é muito importante para a fixação dos conteúdos. E vamos embora para a nossa aula de número 6. Lembrando que todas as questões estão no modelo da tua prova, da tua banca, CESP, SEBRASP. Vamos lá, concurseiro? Vamos lá, concurseira? Então, dominando aí o Estatuto do Servidor, nossa aula de número 6. Primeira questão que o professor Bruno preparou com muito carinho para vocês, fala o seguinte: ó. Em hipóteses excepcionais e mediante justificativa expressa da administração municipal, o prazo para a posse poderá ser reduzido para, no mínimo, 5 dias úteis. E aí, concurseiro? E aí, concurseira? Será que esse prazo para que o servidor ele tome posse, ele pode ser reduzido em hipóteses ali excepcionais para, no mínimo, 5 dias úteis? E aí, o que é que tu me diz? Pensa, tenta responder essa questão e vamos agora à luz do nosso Estatuto do Servidor. Vamos lá? E aí o artigo 22, ele vai falar sobre essa posse. Então ele diz o seguinte, ó: a posse deverá ocorrer ali após a nomeação em 20 dias. Tá certo, pessoal? Então, quando você for nomeado, tem 20 dias aí para tomar posse. Então ele segue aí dando algumas complementações nos próximos incisos. O inciso primeiro, ele diz o seguinte, ó: a critério da administração e mediante requerimento justificado do interessado ou interesse público, o prazo de que se trata esse capítulo desse artigo poderá ser prorrogado para ter início em até 40 dias. Ou seja, caso haja um requerimento justificado tanto do interessado quanto do interesse público, ou seja, tanto o servidor que vai tomar posse quanto o interesse público, a própria prefeitura pode fazer um requerimento justificando esse prazo da nomeação, ele pode ser prorrogado em até 40 dias. E aí nós vamos dar prosseguimento. Restará automaticamente sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo legal. Ou seja, se esses prazos que nós falamos agora há pouco expirarem, a nomeação ela não vai ter mais validade. Tá bem? Se não for feito nenhum requerimento pedindo a prorrogação, e até se passar esse período de prorrogação, a nomeação não vai ter mais efeito legal. Tá bem? E aí nós vamos para o terceiro inciso que fala o seguinte: é facultada a posse por procuração quando o nomeado estiver ausente do município e em casos especiais a juízo da autoridade competente. Nós vimos essa questão em uma outra aula que nós tivemos aqui. E sim, tá? Pode ocorrer a posse por procuração, caso o nomeado ele esteja ausente do município. Então vamos lá, quarto. E aí nós chegamos para a nossa questão, ó. Em hipóteses excepcionais e mediante justificativa expressa da administração municipal, o prazo para a posse poderá sim ser reduzido para, no mínimo, 5 dias úteis. É uma redação aí do ano 2022, uma redação nova, tá, pessoal? Que pode sim cair na tua prova. Então, caso haja uma hipótese excepcional, poderá ser reduzido para, no mínimo, 5 dias úteis a posse. Ou seja, se houver algum fator excepcional, urgência, o município, a administração municipal, ela pode sim reduzir o prazo para 5 dias úteis. Tá certo, pessoal? Então, voltando para a nossa questão, nós vemos que ela está corretíssima, pois a administração municipal ela pode sim reduzir o prazo para no mínimo 5 dias úteis, caso haja alguma hipótese excepcional, tá bem? E aí nós vamos agora para a nossa segunda questão rumo à tua aprovação. Vamos lá? Segunda questão. O decreto de número 23.131 de 2007 da Prefeitura de Recife
estabelece que o estágio probatório terá a duração de 3 anos, a serem cumpridos exclusivamente na Secretaria de Educação, Esporte e Lazer e nas atividades do cargo para o qual o avaliando for nomeado, mediante concurso público. E aí, concurseiro? Essa questão está correta ou está errada? Presta atenção, lê a questão, tenta responder. E aí vamos para onde? Vamos para o Estatuto do Servidor de Recife. Vamos lá? Nós vamos agora desvendar um pouquinho a lei. Tá? Essa questão do estágio probatório ela vem causando em vários concurseiros que vão fazer a prova de Recife várias confusões. Mas o professor Bruno vai tentar esclarecer um pouquinho para que não reste nenhuma dúvida na mente do concurseiro e da concurseira que vai prestar aí o concurso para a Prefeitura do Recife e não percam a questão ou não erre, principalmente no que diz respeito ao estágio probatório. Então, pessoal, o que acontece? Quando nós vamos ler o Estatuto do Servidor, nós vemos ali o artigo 23 que fala o seguinte, do estágio probatório. Estágio probatório é o período inicial de 2 anos de efetivo exercício do funcionário nomeado por concurso público para cargo de provimento efetivo. Há uma orientação no início da seção 4 que fala o seguinte, vide decreto de número 23.131 de 2007. Então, o Estatuto ele pede para que você dê uma olhada, veja o decreto, e aí, nesse caso, é o decreto número 23.131 de 2007. O que acontece? Quando nós estamos analisando a legislação, é importante que nós entendamos que há, de certo, alguns caminhos que se deve tomar para que aquela lei ela tenha validade ou deixe de ter validade, certo? Nós sabemos que a Constituição de 88 veio constituir que o estágio probatório ele deve ser de 3 anos. Mas o que acontece? Os municípios eles têm as suas legislações, os seus estatutos. Para que haja qualquer alteração neste documento, de fato, principalmente quando lida com leis, né, que a lei hierarquicamente é bem maior do que qualquer outro instrumento dentro da legislação. Há alguns procedimentos para se alterar uma lei e desde já eu te trago essa informação. A lei só pode ser modificada por outra lei. A lei ela não pode ser modificada por um decreto, por exemplo. A lei só pode ser modificada por outra lei. Como eu trouxe aqui um exemplo para que vocês deem uma olhadinha. O artigo 32 foi revogado por outra lei, a Lei 18.964 de 2022, que vai substituir essa lei anterior. Então é feito aí um projeto de lei, é votado, sancionado, para que essa lei aí substitua uma outra lei. Então, hierarquicamente, pessoal, uma lei é superior a um decreto. Só que para se criar uma lei é um processo muito demorado, um processo muito extenso. Então, muitas vezes, acaba se adotando um decreto como normativa, que é o caso do Estatuto do Servidor, que é o caso da Prefeitura do Recife, quando, em seu Estatuto do Servidor, ela pede para que a pessoa que esteja ali vendo o Estatuto olhe também ali o decreto de 23.131 de 2007. E é isso que nós vamos dar uma olhadinha agora, concurseiro e concurseira, no decreto de 23.131 de 2007, que vai dar uma nova normativa sobre o estágio probatório na Prefeitura do Recife. Tá bem? Então, essa normativa ela foi instituída em 2007, tendo como base a Constituição Federal. E em seu artigo 2, veja que até o artigo ele é diferente. É o artigo 2º do decreto número 23.131, que vai falar o seguinte, o estágio probatório de que se trata este decreto terá a duração de 3 anos, a serem cumpridos exclusivamente na Secretaria de Educação, Esporte e Lazer e nas atividades do cargo para o qual o avaliando for nomeado mediante concurso público. Atualmente, o estágio probatório na Prefeitura do Recife é de 3 anos por decreto. E esse decreto ele se torna válido, pois não é anticonstitucional. Ele é constitucional, pois na própria Constituição o estágio probatório equivale a 3 anos. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Então não esquece dessa informação. Não esquece desse detalhe, porque na hora da prova, quem vai estar com a caneta, quem vai estar respondendo é você. Então você vai ter a capacidade de analisar a questão, vai ter a capacidade de ler, de entender e verificar se aquela questão, se a banca ela vai cobrar isso de uma forma ou vai cobrar de outra forma. Mas o professor Bruno ele trouxe das duas formas para que você consiga analisar
tanto de uma quanto de outra, para que você, na hora da prova, entenda o que a banca quer que você saiba e o que a banca quer que você responda na hora da prova. Tá certo, concurseiro? Tá certo, concurseiro? Então, voltando para a nossa questão, o decreto número 23.131 de 2007 da Prefeitura do Recife, que vai normatizar o Estatuto do Servidor de Recife, estabelece sim que o estágio probatório terá duração de 3 anos a serem cumpridos exclusivamente na Secretaria de Educação, Esporte e Lazer e nas atividades do cargo para a qual o avaliando for nomeado mediante concurso público. Então, essa questão está certíssima. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Espero que isso esteja ficado bem claro na sua mente. E qualquer dúvida pode colocar aqui no comentário. E outra coisa, você já se inscreveu aqui no meu canal? Você já curtiu esse vídeo que você está assistindo? Você já comentou? Dá essa força para que o professor Bruno continue esse trabalho e te acompanhe aí em outros concursos que estão por vir. Então vamos lá dar continuidade. Questão de número 3. Rumo à tua aprovação. Vamos lá? O servidor não poderá permanecer em licença para tratamento de saúde devido à mesma doença ou à doença a ela correlacionada por período superior a 6 meses consecutivos ou não, exceto nos casos considerados recuperáveis. Hipótese em que, mediante nova inspeção médica, a licença poderá excepcionalmente ser prorrogada uma única vez por igual período. Então, pausa esse vídeo, tenta responder, dá uma lida com calma. E agora vamos para o nosso estatuto. Vamos lá? O estatuto vai falar em seu artigo 102 o seguinte: o servidor não poderá permanecer em licença para tratamento de saúde devido à mesma doença ou a doença a ela correlacionada por período superior a 12 meses. Ou seja, o servidor ele não vai poder se afastar novamente para tratamento de saúde por mais 12 meses, devido à mesma doença ou a doença a ela correlacionada. E aí ele vai continuar falando o seguinte, ó, consecutivos ou não, ou seja, 12 meses. Parou um pouquinho, voltou, parou um pouquinho, voltou, ou consecutivamente, sem parada. Ele não vai poder novamente se afastar, tirar essa licença de saúde devido à mesma doença, certo? Ou a doença correlacionada. E aí ele vai falar o seguinte, ó, exceto, vai dar uma exceção aí, nos casos considerados recuperáveis. Ou seja, se o servidor estivesse tratando para uma doença que tem recuperação, há sim a possibilidade da prorrogação. E aí o estatuto ele vai continuar falando sobre essa possibilidade. Vai dizer o seguinte, ó, hipótese em que, mediante nova inspeção médica, a licença poderá excepcionalmente ser prorrogada uma única vez por igual período. Se o servidor está se tratando para uma doença que tem recuperação, vai passar novamente por uma inspeção médica, e aí, após essa inspeção, a licença ela poderá excepcionalmente, tá, ser prorrogada uma única vez por igual período. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseira? Então, vamos voltar para a nossa questão. O servidor não poderá permanecer em licença para tratamento de saúde devido à mesma doença ou a doença a ele correlacionada. Correto. Por período superior a 6 meses. E aí, concurseiro? E aí, concurseira? 6 meses o período? Acho que não, né? O período são 12 meses, tá? Não esqueça disso. Não são 6 meses. São 12 meses, consecutivos ou não, exceto nos casos considerados recuperáveis. Hipótese em que, mediante nova inspeção médica, a licença poderá excepcionalmente ser prorrogada uma única vez por igual período. O servidor ele não poderá ultrapassar 12 meses e não 6 meses. Tá bem? Então essa questão está erradíssima. Vamos embora arrumando a tua aprovação. Questão 4 diz o seguinte: o servidor, no curso da licença para tratamento de saúde, perceberá parcialmente o vencimento e vantagens inerentes do cargo que exercia a data da concessão da licença. Então, dá uma lidinha nessa questão, tenta responder e vamos verificar onde? No Estatuto do Servidor. Vamos lá? Em seu artigo 106, o Estatuto diz o seguinte: o servidor, no curso da licença para tratamento de saúde, perceberá integralmente o vencimento e vantagens inerentes do cargo
que exercia a data da concessão da licença. O servidor ficou de licença, ele vai receber o seu dinheiro integralmente, tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Tem nada de parcialmente, não. Porque é um direito do servidor receber os seus vencimentos e vantagens integralmente para tratamento de saúde, tá bem? Então, essa questão, por conter ali parcialmente, está errada, tá? Nada de parcialmente. Concurseiro, o servidor, quando ele pede licença para tratamento de saúde, ele vai receber seus vencimentos integralmente, tá bem? Questão tranquila, fácil, mas pode derrubar. Mas com o professor Bruno, tu vai dizer assim, não, eu vou ficar em pezinho, vou ficar em pezinha, porque eu vi isso na aula do professor Bruno e eu não vou errar essa questão, tá bem? Vamos lá? Questão número 5, para a gente encerrar essa aula com chave de ouro. Os servidores do município ou de outro ente federado que tenha colocado à disposição do município do Recife e que, nessa condição, venha a ocupar o cargo de secretário municipal, poderá optar pelo subsídio desse cargo ou pela remuneração do cargo ocupado na origem, com direito, nesse caso, a perceber uma verba de representação no valor correspondente a 80% do valor do subsídio do cargo político ocupado. Então, dá uma olhadinha, dá uma lida nessa questão. Como o professor sempre diz, dá uma pausa, tenta responder e vamos para onde? Vamos para o estatuto. Será que se procede? Vamos lá? Então, em seu artigo 128, vai falar sobre os vencimentos, né? Então, ele fala que o vencimento é a retribuição pecuniária básica mensal devido ao funcionário pelo efetivo exercício de cargo em comissão ou efetivo. Basicamente, o vencimento é o salário que nós recebemos mensalmente, correspondente a uma referência da tabela de retribuição de cargos comissionados. E aí ele fala dessa tabela, mas o que nos interessa é exatamente, pessoal, esse inciso aqui que vai falar o seguinte. Os servidores, o inciso 2 diz que os servidores do município ou de outro ente federado que o tenha colocado à disposição do município do Recife e que nessa condição venha a ocupar cargo de secretário municipal, poderá optar pelo subsídio desse cargo ou pela remuneração no cargo ocupado de origem. Ou seja, se vai um servidor ocupar um cargo de secretário do município e vem de outro município, vem de outro ente federado, ele pode optar se ele permanece com a remuneração do seu cargo de origem ou se ele vai optar pelo subsídio desse cargo de secretário, tá bem? E aí ele vai continuar falando o seguinte, ó, com direito, nesse caso, a perceber uma verba de representação no valor correspondente a 80% do valor do subsídio do cargo político ocupado. Trocando em miúdos, caso o funcionário ele escolha permanecer com seu salário de origem, ele vai receber 80% do valor do subsídio do cargo político ocupado. Então, ele, além de receber o seu salário de origem, ele ainda recebe 80% do que ele ganharia do subsídio do cargo que ele está ocupando. Tá bem? Então, retornando à nossa questão tranquila e fácil, você conhecendo o estatuto, você lendo, você interpretando, você consegue responder tranquilamente. Então, essa questão está corretíssima. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseira? Professor Bruno espera que você tenha gostado dessa aula e que você permaneça acompanhando as próximas aulas rumo à tua aprovação. Então, se inscreve no meu canal, curte, comenta, se inscreve também no meu Instagram, que lá você vai ter acesso a um conteúdo muito bacana que eu preparo exclusivamente para vocês. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Então não te esquece que eu estou com você até a sua aprovação. Um forte abraço e até a próxima aula.